Santos TV apresenta mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Rebelo. Eu vou fazer a leitura de alguns versículos com você, para que fique fácil o nosso entendimento e depois eu possa discorrer aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu espírito. 1 Samuel capítulo 10, no versículo 1, diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre, ou por príncipe, sobre a sua herdade? Quero ler com você o versículo 10 e 11. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava, então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: Que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Quero ler com você o capítulo 11 e o versículo 15 do mesmo livro, capítulo 11, versículo 15. Posso ler? Diz assim: E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Quero ler com você capítulo 15 de 1 Samuel, capítulo 15. Eu ia fazer diferente, mas o Espírito Santo me conduziu a gente ler agora e depois a gente discorre. 1 Samuel, capítulo de número 15. Quando você encontrar, diga amém. Glória a Deus. Posso ler? Versículo de número 20. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Repita comigo: para que não sejas rei. Versículo 26 do capítulo 15. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para sair, ele lhe pegou pela borda da capa ou do talite e a rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Confesso a você que questionei o Senhor durante ontem, durante hoje, Bruna, por que o Senhor estava me dando essa palavra. E o Senhor ministrou demais a minha vida ontem, ministrou demais a minha vida hoje.
enquanto eu lia essa história, enquanto eu revia alguns textos, o Senhor disse para mim: Paulo, assim tem sido a minha igreja. Interessante que os 2 versículos que nós lemos, que foram as 2 primeiras leituras, eu li com você o versículo de número 1, depois o versículo 10 e o versículo número 11 do capítulo capítulo de número 10, versículo 1 do capítulo 10, versículo 10 e 11 do capítulo 10. Ali, quando nós vemos no primeiro versículo, nós vemos que Samuel estava dizendo para Saul: Saul, você não está entendendo, o Senhor levantou você, o Senhor marcou você. O povo não queria mais o governo do Senhor, o povo queria um rei, o povo queria que alguém governasse eles. Então o Senhor levantou um homem, e esse homem foi Saul. Naquele momento eu vejo nesse texto que ele fala assim para ele, claramente: eu estou colocando sobre você, Deus deu para você, Saul, autoridade. Repete comigo: autoridade. Lá no versículo de número 10 e 11, quando nós lemos que ele encontra um rancho de profeta, ele também começa a profetizar no meio dos profetas. Quando eu lia esse texto, o Espírito Santo me dizia: Paulo, nesse momento, o Senhor selava a vida do Saul, dando para ele poder. E eu pude ver claramente que é o que ele faz com a igreja. Quando ele me pegou, a mim e a você, separou a mim e a você, ele nos ungiu, nos separou. E nos marcou também com autoridade e também com poder, para que nós pudéssemos desfazer as astutas ciladas do diabo, para que nós verdadeiramente nos levantássemos como voz profética, como homens e mulheres que desatasse a vida de muitas pessoas, destravasse a vida de outras pessoas. Verdadeiramente Deus marcou a minha vida, Deus marcou você. Por isso que muitas vezes quando você fala, ministrando uma pessoa, ou levando a palavra para alguém, ela é tocada, ela é profundamente tocada, porque o Espírito Santo foi dado a você, e é o poder de Deus se manifesta quando você está pregando. Outras vezes quando você ora, outras vezes quando você determina que um demônio saia, que a luta recue, é a autoridade que o Senhor confiou sobre você. Impressionante que nós vemos aqui o início da carreira de Saul. A carreira muito bonita, linda. Ele foi para algumas pelejas, vitória certa, o Senhor era na dianteira, o Senhor tinha escolhido, o povo estava maravilhado com ele. Verdadeiramente era um homem bonito, porque quando ele se colocava em pé, dentro das fileiras do exército de Israel, ninguém era maior do que ele. Era um homem que tinha uma estatura muito bonita, era um homem que tinha um físico avantajado, porém, tinha um caráter muito reduzido. Lamentavelmente, quando olho para esse texto, eu vejo para o cenário da igreja. Deus deu autoridade, Deus deu poder para a igreja, para que a igreja pudesse ir e levar um povo ao encontro dele, para que levasse um povo tomar posicionamento em alguns lugares. Foi para isso que ele levantou Saul, para que pudesse dar direcionamento para um povo, para que ele pudesse guiar um povo. Mas ao longo da jornada de Saul, ele se perde. E ele se perde justamente aonde? Aonde ele tinha que fazer uma escolha, que era destruir coisas grandes. Quando ele vai e recebe uma instrução do Senhor, no capítulo 15, que eu pulei toda essa leitura, porque é muito longa a história, e você já a conhece. O Senhor ordena que ele vá até o povo amalequita e destrua o rei deles, que ele vá lá e destrua Agag, que ele vai lá e não deixe ninguém nada em pé, porque os amalequitas foram o primeiro povo que afrontou o povo de Deus, era o povo que queria perverter o povo de Israel. Então o Senhor queria exterminar aquele povo. Naquele momento ele diz assim: extermina tudo. E por um leve momento o povo diz para Saul: Saul, vamos poupar o rei, vamos poupar essas vacas gordas, vamos poupar essas ovelhas gordas, vamos poupar esses carneiros gordos aqui, bonito. E ele poupa, ele obedece aquilo que o povo disse. E aí o Samuel é orientado pelo Senhor: vai lá ver o que o Saul está fazendo. Aí quando ele se apresenta diante do Saul, Samuel pergunta para ele, estou parafraseando para você entender. Ele fala: não, sabe o que acontece, Samuel? É que a gente poupou o rei, a gente poupou as ovelhas gordas, a gente poupou o carneiro, a gente poupou os cabritos, porque sabe, lá em Gilgal, quando a gente chegar lá em Gilgal, a gente vai sacrificar o Senhor. E aí entra naquele texto que você leu comigo, no versículo 22 e 23, que o Samuel fala para ele: o Senhor tem tanto prazer no oferecer, no sacrifício, como no obedecer. E o que você quer dizer com isso, apóstolo? Quando você entra nessa história, você vê que aquilo que era interessante para eles, eles não destruíram. Mas a Bíblia fala que aquilo que era vil e era desprezível, eles destruíram tudo. O grande problema nosso como igreja hoje
é nós querermos sacrificar algumas coisas em vez de obedecer. Muitos hoje estão sacrificando os seus dons, muitos estão sacrificando os seus talentos, muitos estão sacrificando o seu tempo, muitos estão sacrificando a sua vontade, muitos estão sacrificando o seu ânimo, mas na verdade está fazendo isso porque prefere não obedecer. Muitos têm preferido ficar no conforto dos seus sofás, muitos têm preferido ficar no conforto das suas camas, muitos têm ficado no conforto dos seus televisores de multipolegadas, do que estar na casa do Senhor, do que estar obedecendo, vivendo os preceitos do Senhor. Na verdade, tudo o que Deus queria de Saul é que ele se entregasse, que ele se apresentasse todos os dias íntegro e reto diante do Senhor, porque a ele foi confiada autoridade e poder. Repete isso comigo: tudo que Deus espera da igreja é que ela se mantenha íntegra e reta, porque a ela foi confiada autoridade e poder. Quem é a igreja? Então a autoridade e o poder foi confiado na minha mão e na sua. Eu, como apóstolo de Cristo, estou aqui hoje para declarar sobre a sua vida que se Satanás criou um intento contra você, para que você vá e sacrifique aquilo que ele não pediu para você sacrificar, que você traga para Deus aquilo que ele pediu para você destruir, e se você destruiu as coisas pequeninas, vis e desprezíveis, em nome de Jesus, se há um cativeiro do diabo para que você saia do projeto de Deus, para que você não viva no intento do Senhor, hoje vai estar anulado em nome de Jesus. Se você está debaixo de opiniões, de mão de homem tapando a sua vida, eu vou usar a autoridade de Deus para dizer que está anulado e cancelado, e você vai fluir na dimensão do Espírito de Deus, e a sua história não vai ficar marcada como a de Saul. Não vai. Não vai. Quando nós pegamos a história de Saul, nós não vemos a humildade, a simplicidade desse moço de buscar a jumenta dos seus pais, do seu pai. A gente não olha mais para a história, a gente olha para aquilo que Saul fez. De um homem que foi chamado, preste atenção nisso aqui que é mistério para você. De um homem que foi chamado para ser libertador, passou a ser perseguidor de homens de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque ele perdeu o reinado. Deus disse: eu me desagradei de ter ungido esse homem rei em Israel. Deus disse mais ou menos assim: eu me arrependo de ter escolhido esse homem. E o mais duro de tudo isso, irmão, que eu li com você bem no finalzinho, a última frase, Samuel disse para ele: eu não vou voltar com você, porque Deus já pegou o que é seu e deu para alguém que é melhor do que você. Meu Deus, se você, não sei se você está entendendo, mas isso tem me apavorado nesse tempo. Um tempo em que a igreja de Jesus anda dormindo, um tempo em que as pessoas estão negligenciando os seus dons, num tempo que as pessoas não querem colocar os seus talentos no serviço do Senhor, num tempo que as pessoas não querem dar o seu tempo a Deus, querem dar o seu tempo para si, num tempo em que as pessoas querem olhar para os seus umbigos e não para aqueles que estão famintos lá fora. Existem pessoas que precisam da sua palavra, existem pessoas que precisam do seu carinho, existem pessoas que precisam do seu sorriso, existem pessoas que precisam da sua mão dizendo: vem, porque eu tenho uma palavra para você. Existem pessoas que precisam de você. Não, apóstolo, mas o chamado não é meu, o chamado é seu. Eu estou aqui para destravar a sua vida. Você vai gerar, você vai trazer aqui, eu vou dar destino para ela. O meu chamado é dar destino para ela, o seu é ir lá destravar ela, o seu é ir lá quebrar as correntes que estão lá, o seu é lá e quebrar os cativeiros que estão colocados sobre lá, o seu é chegar lá e chutar as portas de bronze que foram colocadas lá e dizer para ela: ser livre em nome de Jesus de Nazaré. O meu chamado e seu como igreja é irmos, e nós, quando dormirmos e saímos do projeto de Deus, a gente tende a parar no meio da jornada. Eu dizia para os irmãos aqui, não sei se foi numa segunda ou foi numa terça-feira, não está difícil pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem Jesus. Está difícil é acordar a igreja. Está difícil mostrar para a igreja o que ela tem que fazer, o papel de igreja. O papel de igreja, ela acha que ela é ser rica. Quando nós olhamos para as cartas, as 7 cartas do Apocalipse, nós vemos o que o Senhor estava falando para cada uma das igrejas. Eu mostrei para os irmãos segunda-feira. O Senhor diz lá para a igreja de Filadélfia, no capítulo 3 de Apocalipse: eis que pus uma porta aberta diante de você, a qual ninguém pode fechar. Bate no peito e fala assim, ó: há uma porta aberta para mim.
a qual ninguém pode fechar. Fala de novo, há uma porta aberta para mim, a qual ninguém pode fechar. Fala de novo, há uma porta aberta para mim, a qual ninguém pode fechar. Escute agora, por que a gente vive pedindo para Deus abrir porta? Por que a gente sai de casa para vir num culto e fala assim: Deus, usa o vaso lá hoje, e vê se Ele ministra uma palavra para que a porta se abra? A porta está aberta. E eu vou provar para você que foi nós mesmos que fechamos as portas. Se você continuar lendo na carta de Laodiceia, se você pegar depois essa carta, que é a última carta do Apocalipse, o Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, me assento e ceio com ele. Escute, por favor. O Senhor disse para a igreja de Filadélfia: eu tenho uma porta aberta. Para a igreja de Laodiceia, Ele está dizendo assim: pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Quem fechou a porta? A igreja. A porta que foi aberta na igreja de Filadélfia foi fechada na igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é a igreja desse tempo. A igreja de Laodiceia é aquela que fechou. Nós líderes fechamos. Escuta aqui, fecha essa imagem em mim. Escute aqui, você pastor que vai assistir no YouTube isso aqui. Nós não podemos fechar a porta para o Espírito Santo. Nós não podemos fechar a porta para Jesus. Ele é o dono da igreja, é Ele que manda. Nós temos que fazer tudo do jeito que Ele quer, não segundo os mandamentos dos homens. A igreja tem fechado a porta para Jesus e aberto para os dogmas dos homens. Pega a metodologia de homem para crescer a igreja, pega o ensinamento de homem e esqueceu o ensinamento do Espírito Santo. Jesus está dizendo lá na carta: eu estou à porta batendo, pelo amor de Deus, alguém me ouve? Talvez o que Ele está falando para nós hoje é: abre a porta, por favor. Talvez o que o Espírito Santo quer me mover no meu espírito, no seu, é: por favor, vá fazer logo aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Para de enterrar esse talento, para de sepultar esse dom. Deus do céu, eu não sei, eu sinto claramente no meu espírito que Ele quer destravar essa área na vida de alguém, ou de alguns, ou na nossa vida. Há um dom específico que Ele marcou a sua vida. Existem coisas que você faz que ninguém mais faz. Existem coisas que você faz que qualquer outra pessoa que Ele for colocar não vai fazer, porque é para você. Só que se nós não fizermos, a nossa história vai ser assim também. Como nós estamos lendo a história desse homem que parou no meio da jornada. Uma história que começou bonita, mas uma história que não teve fim, a não ser um fim de tragédia. Um homem que passou a ser acalentado por um homem de Deus, porque ele estava possuído de espíritos. Davi precisava tocar a harpa, para que a tormenta do coração do Saul sumisse, saísse. Irmãos, por favor, repete de novo essa frase: Deus me chamou para ser um libertador. Fala para quem está do seu lado: Deus te chamou para ser libertador. Deus chamou esse homem. Deus deu a ele autoridade, Deus deu a ele poder. E na hora que ele tinha que ter colocado em prática, ele não colocou. Na hora que ele tinha que ter executado, ele não executou. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, quer ver? Leia comigo, capítulo 15, deixa eu pegar aqui para você, capítulo 15, por favor, versículo 7, 8 e 9, capítulo 15, versos 7, 8 e 9, olha só: então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e todo o povo, na minha tradução diz perdoaram, ali diz pouparam, a Agag e o melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda sorte e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Olha para mim, por favor, deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. Irmãos, quero trazer essa destruição que o Senhor mandou Saul fazer para o mundo espiritual nosso. Chegou um momento da nossa vida que a gente tem que fazer uma introspecção dentro de nós e escolhermos matar os amalequitas que estão roubando a gente. Só que o Senhor fala para nós assim, ó: pega e mata tudo o que pode produzir separação entre a mim e você. Mata tudo.
O que o Saul fez? O Saul pegou e falou assim, mata tudo isso aí que é vil e desprezível, mas o bom, não. Apóstolo, não estou entendendo, você pode ser mais claro? Posso. Olhe para mim. Existem coisas que estão aqui, que tem que morrer. Existem coisas que ainda estão na minha vida e na sua, que tem que morrer hoje. Antes que o Senhor se apresente diante de nós e fale assim para mim e para você, já te rejeitei. Irmãos, uma coisa é você ler essa história, outra coisa é você ter o Senhor, usando um profeta, o próprio Senhor se apresentar diante de mim, de você, e olhar para mim, para você e dizer assim, viu, eu quero te dizer que cerrou para você, já te rejeitei. Não precisa fazer mais nada, porque eu já tenho alguém que faz melhor que você. Sabe por quê? Porque eu tenho alguém que vai ser segundo o meu coração. Saul foi um homem levantado pela vontade do povo. Davi foi um homem gerado no coração do Senhor. Tudo que o Pai quer é que eu e você tenha coragem hoje de olhar aqui e dizer, Senhor, tem uma ira ainda, tem uma raivazinha, tem uma soberbazinha, tem uns desejozinhos, sim. Porque a maior virtude do ser humano é reconhecer os seus próprios erros. E você sabe que nós não somos bons para falar que nós somos ruins. Que legal com essa frase. Nós não somos bons para falar que nós somos ruins. Quando a gente vai se apresentar diante dos outros, a gente fala o quê? Não, porque eu sou bom, porque. Mas a gente não fala o que a gente não faz. A gente não fala as nossas mazelas, a gente gosta de falar das coisas boas nossas. E tudo que o Pai está querendo de mim e de você hoje é. Irmãos, agora eu estou começando a entender no Espírito porque o Senhor está falando isso conosco hoje. Não pode vir sobrenatural se a gente tiver com coisinha aqui dentro, não é? E se Ele está querendo enviar algo sobrenatural sobre nós, é porque alguma coisa Ele quer tirar de nós. Fala isso para quem está do seu lado, todas as vezes que você buscar alguma coisa grande do Pai, Ele vai sacar alguma coisa grande também de dentro de você. Porque na verdade não adianta nada não adianta a gente querer unção se não tem lugar para ser colocada. Então todas as vezes que você vai pedir alguma coisa do Pai, primeiro Ele vai requerer alguma coisa sua. Você está vendo? Antes dele derramar sobre nós o sobrenatural domingo, Ele está falando assim para mim e para você: me dá, obedece e entrega já. Talvez para mim, para você, para alguns de nós se mexe logo. Meu Deus do céu. Cotovela alguém e fala para ele: se mexe logo. Não, eu estou esperando, sabe ainda? Vai vir um anjo gordo falar comigo, com 4 asas de ouro e 4 de prata. O anjo gordo já tem, só não tem asa, filho. E Deus está usando o anjo para falar hoje para você: tira esse lixinho daí. Por que é um anseio da humanidade hoje para buscar Deus? Porque ela perdeu a referência. E tudo que Deus está querendo tocar, mover na minha vida e na sua reconheça a sua identidade. Porque quem não tem identidade não alcança o seu destino. Repete isso comigo: quem não tem identidade não alcança o seu destino. Por isso que tem gente que pega qualquer ônibus porque não sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai, qualquer ônibus serve. Agora, se você sabe para onde você vai, se você sabe para onde o Senhor te direcionou, se você sabe o que Deus quer da sua vida, nenhum ônibus vai enganar você, porque você tem um lugar para chegar. E eu profetizo na sua vida que você vai começar a perder sono a partir de hoje. Baixou a mão rapidinho, né? Você vai perder sono, que Deus vai te incomodar. Você sabe que Deus quer mais de você. Ou azeitoninha, Ele vai apertar você. Fala para o teu irmão, fala. Ou azeitona, fala para ele vai apertar mais você. Você está compreendendo o que Deus está falando aqui? Você quer ser o quê? Geração de Saul ou geração de Davi? Apóstolo, eu vou falar uma coisa, vou pegar você agora. Os dois pecaram, mas veja a atitude do pecado.
Quando Saul peca, ele transgride, ele procura Samuel e pede para o Samuel ir diante do povo para honrar ele. Davi, quando ele recebe a notificação de Natã, de que ele pecou, ele se prostra, se humilha. E aí você lê o Salmo 51, vê o que ele grita: Senhor, não se aparte de mim o teu espírito. Eu não posso viver longe dele. Um reconheceu a dependência, o outro reconheceu o seu próprio orgulho. Sabe por quê? Porque foi um pedido por homens e outro foi nascido no coração de Deus. Daí, eu preciso te dizer, você é fruto de um sonho de Deus. Não, eu sou fruto do sonho do meu pai e da minha mãe. Você nasceu nele e ele te formou na terra. Ele sonhou com você antes da fundação do mundo para um... Repete isso comigo. Deus sonhou comigo antes da fundação do mundo para um propósito. Fala para o teu irmão, você tem um propósito. Quantos creem que tem um propósito? Só que, querido, existem coisas que nós não podemos ficar esperando. É noite de decisões. É noite de que eu e você vamos ter que tomar decisões. O que você quer fazer? Gerar frutos espirituais, marcar a sua geração, marcar a sua história. Irmãos, alguns ficam contentes de ficar à margem da história, mas alguns só se contentam em ser a história. Eu vou falar uma frase aqui, não me chame de soberbo não, mas eu quero que Jaú seja uma antes do Paulo, e eu quero que Jaú seja outra depois do Paulo. Ai, que presunção! Deus não ministrou no meu espírito para estaquear essa cidade à toa. Deus não fez o Marco trazer um livro para mim com as histórias de Jaú mais apuradas do que eu já tinha. Deus sabe o que faz, na hora que faz, quando faz, da forma que faz e no momento em que tem que fazer. A nossa cidade vai ser marcada. Deus está chamando você, Deus está listando você para um propósito. Deus, você não está entendendo. Deus está chamando você, Deus está listando você para um propósito. Essa cidade vai ser transformada. Apóstolo, para com isso. Acha que esses pedaços de pau colocado lá, vai chegar um cara lá, vai chutar esse negócio aqui na entrada da cidade? Meu irmão, você não faz ideia do que é isso aqui. Quando o Senhor ordena a palavra lá em Isaías, amplia a sua tenda. Antes de mandar ampliar a tenda, ele fala assim, firma bem as suas estacas. É impossível ter ampliação sem estaca firmada, demarcação de território. Nós vamos marcar essa cidade e nós vamos colocar cada uma delas escrito Jesus reina. Os céus são os céus do Senhor, mas essa terra Ele deu aos filhos dos homens. Nós vamos colocar cada estaca e nós vamos dizer, Senhor, nós queremos as almas dessa cidade. Nós não queremos a promessa da terra. Nós queremos a herança da descendência. Diga isso comigo, nós queremos a herança da descendência dessa cidade. Tem alguém que crê nessa verdade ou não? Aleluia! Triste foi o fim desse homem. Depois você vê, quando a unção de Deus começa a ser retirada, você conhece a história. Durante 40 dias eles são afrontados pelo exército dos filisteus. Durante 40 dias eles ficam ali bambeando as pernas. Durante 40 dias eles sofrem, levanta Golias e afronta o exército do Deus de Israel. Aí Deus manda um menino. Estava lá pastando as ovelhas do pai. O pai falou, vem cá Davi, vai levar comida para eles, vai levar um queijo lá para os seus irmãos. Na visão dos irmãos, Davi era um carregador de marmita. Na visão de Deus, ele era rei de Israel. Na visão dos seus parentes, na visão da sociedade, você pode ser um louco que vem trazer dinheiro na igreja. Mas na visão de Deus, você é um conquistador, um libertador, um transformador, um agente de mudança de Deus. Sabe quando a igreja vai tomar posição do papel dela? Quando ela parar de se preocupar com o que os outros pensam e agir segundo aquilo que Deus quer. Saul, por um tempo, foi agradar as pessoas. Era um homem que não tinha um caráter firmado. Era um homem que, quando ele foi separado para ser rei, ficou escondido atrás das malas.
E para tentar agradar as pessoas, ele falou assim: tá bom, então vamos poupar os bichinhos. Eu prefiro agradar a vocês e desagradar a Deus. A igreja não pode andar assim. Se a igreja escolher desagradar a Deus com coisa, manias, eu nem preciso entrar nas coisas e nas manias, porque você já está calejado de ouvir isso aqui. Mas se a igreja ficar criando coisinha, está afrontando o Senhor, está abandonando os ensinamentos do Senhor. Foi o que Saul fez. O Senhor disse: tá bom, vocês podem sacrificar, vocês podem inventar os métodos que vocês quiserem, mas o que me alegra é aquele que obedece. Está pagando preço por ser reto, está pagando preço por ser íntegra e íntegro, continua pagando, porque vai ter uma recompensa gigantesca. Tem sido afrontado, envergonhado, humilhado no seu trabalho, na sua casa, no meio da parentela, as pessoas te provocam, quer tirar sua paz, quer tirar palavras de derrota da sua boca, permaneça na posição, não saia. Jesus disse isso para os discípulos: olha, eu vou para o Pai, para vocês tem uma missão: permaneça em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não dê olhos para isso que vai acontecer à volta de vocês. Uns 500 ouviram isso, 120 só tiveram paciência para esperar. Espera. Isaías 64:4. Nunca se viu, desde a antiguidade, um Deus tão grande como Ele, que trabalha em favor daqueles que nele espera. Se Saul tivesse obedecido, tivesse destruído, talvez a história de Davi seria outra. Mas para que Deus possa levantar um Davi, sempre tem que ter um Saul. Conta isso para o teu irmão: para Deus levantar um Davi, sempre tem que ter um Saul. Fala para ele: tomara que você não seja um Saul. Compreende isso? Eu queria só mostrar uma coisa para você. Tem caneta aí, papel? Anote, por favor. Coloque aí no papelzinho, ó. Geração de Saul, geração de Davi. Eu relacionei algumas coisas que eu entendo que seja a geração de Saul, que eu entendo que é a geração de Davi. E em cima disso aqui, depois você se analisa em você mesmo. Geração de Saul era uma geração que era influenciada. Precisava de alguma coisa para ser influenciada. A geração de Davi influenciava. Você pode imaginar a cena? Davi vai resgatar a arca. Davi vem andando e jubilando o Senhor. Olhe para mim agora um pouquinho. Eu sei que você está escrevendo, mas olhe. A devoção de Davi era tão grande que enquanto eles davam um passo, eles paravam, matavam um boi e uma ovelha. Eles davam outro passo, matavam mais um boi e uma ovelha. Cerca de 13 quilômetros eles andaram. Faça as contas depois na sua casa e veja quantos boi e quantas ovelhas eles sacrificaram por causa da presença de Deus. O seu tempo, o seu cansaço, as suas guerras, as suas lutas são pequenas diante do poder da presença de Deus que vai aí dentro de você. Hoje nós não precisamos de uma arca para carregar, porque a arca de Deus está aí dentro do seu peito. Por isso que de vez em quando você está lá aparecendo aqueles repolhos. De repente uma atmosfera te toma, você fica parecendo aquele bonecão de poço. Sabe o que é isso? O Espírito Santo que vem, intercede com gemidos inexprimíveis, enxuga suas lágrimas, arranca sua dor, apaga sua frustração, deleta a sua decepção, anima você, reconhece, traz o seu espírito que você precisa reconhecer o seu dom, e você se levanta e vai para a jornada. Quem que é isso? É Ele que está aí dentro. Quando você deita para dormir, eu sei que você nem falou comigo hoje, mas descansa em paz. Você sabia que você era para estar morto? Você sabia que nós já era para estar mortos já? O diabo te odeia, ele quer acabar com você, porque a presença está aí dentro. Cada dia que você acorda, ele fala: desgraçado, acordou. Aí Jesus fala assim para ele: não é desgraçado não, é meu. Tem um projeto aí, tem um propósito aí. E por mais que você corra, ele busca você.
E hoje ele está catando você igual você pegava aquele cofrinho do Bradesco. Obrigado, Espírito Santo, isso é demais. Cofrinho, lembra do cofrinho do Bradesco, aquele vermelhinho de papelão? Ele está te pegando hoje, vai estar chacoalhando você, ele vai arrancar todas as moedas boas que tem aí dentro. Tudo aquilo que você achou que você escondeu, nada está oculto diante dos olhos do Pai. Muito pelo contrário, tudo está patente, claro, visível aos olhos do Senhor. E eu vou te contar um segredo, pode? Me fala qual é o segredo. Respira. Ele não te perde de vista. Meu Deus, Ele não te perde de vista. É para você fechar essa tramela grande que você tem de ficar falando assim: esse Deus que não me olha, Ele não te perde de vista. Esse Deus que não faz, Ele não te perde de vista. A única coisa é que muitas vezes o nosso coração é que está longe dEle. As nossas vontades é que estão fora do projeto dEle. Mas hoje Ele está dizendo assim: obedeça, viva e para de ser influenciado. Você nasceu para influenciar. Grita isso para o seu inimigo ouvir: eu não vou ser mais influenciado. Fala: eu nasci para influenciar. Passa raiva nele, passa bastante raiva nele. Geração de Saul tinha aparência. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1, era um homem alto, bonito, formoso. Geração de Davi tinha essência. Quando Davizinho chega na casa dele, que não tinha mais ninguém, ele entra tudo meio tortinho, meio sem jeito. Samuel olha e fala: meu Deus do céu, que raspa de panela é esse? O Senhor brada no céu: Samuel, não olha para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo lá dentro o coração desse homem. Querido, a geração de Davi era uma geração que precisava ostentar, de Saul, ostentar aparência. A geração de Davi tinha essência. Que a essência do Abba esteja aí na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, enquanto os irmãos dele estavam lá, para lá, fazendo coisas que não devia, pegando babosa para passar no cabelo, ele estava lá debaixo de uma árvore, tocando a sua harpa, adorando o Senhor. O ano que vem, meados de novembro, quando nós formos para Israel, nós vamos andar a pé no deserto da Judeia, de Bíblia aberta. Sabe o que nós vamos ler lá no Salmo no deserto da Judeia? O Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Depois ele fala assim: em verdes pastos Ele me faz andar às margens das águas tranquilas. Ele cantou essa música, que o Salmo é uma música, no deserto da Judeia. Andando em terra árida, seca, ele disse assim: o meu Deus me faz andar em verdes pastos. O lábio dele partido, porque ele estava fugindo de Saul, ele diz: o meu Deus me faz andar às margens das águas tranquilas. Sabe por quê? Vivia pela fé. Tudo que Deus quer que eu e você faça é manter a nossa essência ligada no trono, porque Ele vai nos surpreender em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: Deus vai te surpreender. Fala para você: Deus vai me surpreender. Fala mais uma vez: Deus vai me surpreender. Fala mais uma: Deus vai me surpreender. Você crê? Ele vai. A geração de Saul buscava a sua própria honra. No versículo 30 do capítulo 15, ele fala assim: disse ele então: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Olha o que ele pedia: honra. Geração de Saul pede honra. Geração de Davi honra a Deus. Repete comigo: eu sou da geração de Davi e eu vou honrar o Senhor. Geração de Saul, ela arruma desculpa pelos erros. Sabe o que acontece, Bruna? É que eles queriam que a gente guardava, as ovelhas gordas, a vaca gorda. Desculpa. A geração de Davi assume os seus erros, não se esconde e se arrepende. Que nós tenhamos coragem
de reconhecer os nossos erros e falar assim: Senhor, eu pequei contra ti, eu me arrependo, mas não arranca de mim o teu espírito, porque se o Senhor me arrancar o espírito da minha vida, eu morro. Tem alguém que morre sem o Espírito Santo aqui? Geração de Saul é uma geração que busca agradar os homens. A geração de Davi busca agradar a Deus. Onde você quer estar? Agradando homens ou agradando a Deus? Você quer estar onde, irmão? No centro da vontade dos homens ou no centro da vontade de Deus? Minha apóstolo, que algumas coisas não estão dando certo na minha vida. Entra para o centro da vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Vocês estão entendendo? E a última geração de Saul é segundo o coração de homens, e a geração de Davi é segundo o coração de Deus. Atos capítulo 13, versículo 21 e 22, depois você lê isso, é lá que está escrito. Davi era um homem segundo o coração. Sabe por quê? Porque Davi amava servir as pessoas. E eu oro nessa noite para que eu e você tenha coragem de romper com tudo que possa estar nos prendendo. E eu preciso dizer uma coisa: Deus não fala o que a gente não precisa ouvir. Deus não toca em áreas que não precisam ser transformadas. E se Ele está falando isso conosco hoje, é porque alguma coisa muito maior e grande já está preparada para o amanhecer de um novo dia. A minha decisão de hoje determina o meu futuro amanhã. A minha escolha, certa no Senhor, determina aquilo que eu vou receber. E às vezes não recebemos o melhor porque fazemos escolhas erradas. Saul não recebeu o melhor porque escolheu não obedecer. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Alguém recebe essa palavra com alegria? Quantos compreenderam essa palavra? Diga glória a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, ó. Faz uma carinha de brincadeirinha para ele não ficar bravo com você. Fala assim para ele: se tiver um Saulzinho aí dentro, fala, ele vai sair correndo daqui agora. Faz uma cara de bravo agora e fala assim: nem que for na chinelada. Saul não vai ficar aqui hoje não, irmão. Nós vamos matar essa Saulzada hoje, em nome de Jesus. Sabe por que Deus quer matar Saul? Porque Davi, ele tinha uma funda, e ele lançava a funda assim. Só que eu imagino que por diversas vezes o Senhor falou assim para o Davi: Davi, está vendo aquele passarinho lá naquela árvore? Pega a funda e taca lá. Eu imagino que o Senhor deu vários alvos para Davi. Por isso que aquela pedrinha foi tão certeira na testa do gigante. Interessante que quando o gigante cai, Davi vai para cima dele, e Davi toma a espada dele. Todo rei precisa de uma espada. Fala isso, todo rei precisa de uma espada. E naquela época a espada ainda não era que você pegava na mão assim e lutava assim. Naquela época você pegava na espada, ela era uma argola, e você trabalhava com ela como se fosse uma funda. Deus deu uma funda para Davi, para ele ser perito na funda, para receber uma espada. Quando você está numa adversidade, você não entende por que está. É porque essa adversidade é uma plataforma que Deus está usando para te levar a níveis maiores. Cada vez que Ele vai aumentar a sua patente de guerra, vai haver adversidades na sua vida. Então Ele toma aquela espada nas mãos. Então na mão do Davi, na mão direita, tinha uma espada para guerrear. Na mão esquerda tinha uma harpa para adorar. E aqui tinha um coração que discernia a hora da guerra e a hora da adoração. Eu quero dizer para você que existem guerras que você está, que não vai ser com a sua oração. Tem guerras que você está, que não vai ser com o seu jejum. Tem guerras que não vai ser com o seu conhecimento, vai ser com a sua adoração. Está enfrentando guerra na área dos seus filhos? Pega um CDzinho, bota lá dentro do quarto dele ou delas, e deles ou deles, sei lá de quantos, da ninhada, da prole toda. E levanta um trono de louvor lá dentro e fala: Deus, esse lugar aqui é santo e é seu. Está enfrentando áreas de alguma coisa na sua vida, lá na sua casa? Levanta na sua casa um trono de adoração. Existem guerras que não vai ser na espada, vai ser
na adoração. Compreende isso? Curve sua cabeça. Obrigado, Abba. Obrigado, amado das nossas almas, por falar ao nosso coração. Obrigado por revelar aquilo que é oculto, aquilo que está longe do nosso entendimento natural e humano. Obrigado por nos amar tanto assim. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações. Obrigado por nos confrontar, Senhor. Obrigado, Senhor, por tocar nas coisas escondidas da nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos fazer lembrar que existem gado gordo, que existe ovelha gorda, que existem carneiros gordos que foram escondidos, que não foram sacrificados. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que há reis no nosso coração que estão imperando num trono que tem que ser seu, Senhor, e não das coisas. Em nome de Jesus, se há resquício de Saul na nossa vida, nós queremos nessa noite anular, nós queremos arrancar da nossa vida, nós queremos despedaçar da nossa vida toda a situação que nos faz andar carnalmente longe dos propósitos, Senhor. Se há desobediência em nós, se há, Senhor, um sentimento da nossa carne que nos leva, Senhor, ao pecado, à dúvida, a pensamentos que não agradam ao Senhor, arranca de nós, Senhor. Nós queremos estar no centro da Tua vontade. Nós queremos, Pai, guerrear o bom combate. Queremos ser os libertadores. Queremos ser, ó Pai, os destravadores. Queremos ser aqueles que vão garimpar a vida de muitos que estão aprisionados lá fora. Pai, em nome de Jesus, toque agora no alto da cabeça desses homens, no alto da cabeça dessas mulheres. Toca, Senhor, nas suas pernas, destrava, coloca, Senhor, a sandália da preparação do Evangelho, em nome de Jesus, que eles estejam dispostos e prontos para viver os anseios do Senhor. Eu anulo, eu quebro, eu destruo agora, eu sentencio a falência do nosso adversário na área ministerial de cada um dos seus que estão aqui nesta noite. Eu te ativo novamente. Seja ativado para alcançar o sobrenatural de Deus, para tocar vidas, para influenciar pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ligo a porção de Deus sobre a sua vida, eu ligo a porção de Deus sobre a tua casa. Há uma unção fresca no alto da sua cabeça, há uma autoridade nas suas mãos, em nome de Jesus. Há uma espada de guerra na mão direita, há nas suas mãos, há na sua mão esquerda uma harpa para adorar, em nome de Jesus. Receba essa porção do Abba, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e comece a adorar o Senhor com as suas palavras. Comece a levantar palavras de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. E não passe de nós, não passe o teu Espírito, tudo o que foi dito a nós, venha se cumprir, venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer, que não passe de nós. Diga pra eles o teu Espírito, e tudo o que foi dito a nós, venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu levante as suas mãos aos céus e declare: geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. Flui do teu querer. geração de adoradores, Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. Flui do teu querer. a geração de adoradores estão aqui. Aleluia.